Olá, amada, olá, amado. Aqui é Elisa Rodrigues. Seja bem-vindo a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens diárias co-criadas com equipes de luz para que você se reconecte suavemente, de forma muito gentil, mas de forma muito consistente e contínua com a sua essência, para que você se lembre quem você realmente é. Nas últimas transmissões nós falamos sobre recursos e a gente vai começar então agora uma sequência sobre recursos, falando sobre os recursos. E aí, seguindo as orientações aqui das equipes, a gente vai começar falando que os recursos aqui foram divididos em 3 grandes recursos. O primeiro recurso é a sua essência, é quem você realmente é a centelha divina que você é. Isso é seu grande recurso. O segundo recurso são as relações, são os fios que você estabelece com pessoas, às vezes com coisas, às vezes com situações. E o terceiro grande recurso é a criação. Somos seres criadores, somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus e como tal nós criamos o tempo todo. A questão só é se a gente está criando de forma consciente ou inconsciente. Esses 3 grandes recursos são o tripé da nossa essência, da nossa vivência, aqui nessa dimensão, e que depois eles se espalham, se dividem em outros recursos menores, porque a vida é muito fractal, a vida é muito... É como quando a gente olha uma imagem na TV ou no computador, a gente não percebe, mas ela é feita de pixels, ela é feita de pequenos pontos de luz. E assim são as nossas criações, são vários pequenos pontos de luz, com tonalidades diferentes que quando se agrupam, manifestam uma criação. Então, assim, a gente vai dividir aqui esses grandes recursos em sub-recursos, recursos menores, mas ainda assim a gente vai estar muito longe de uma escala real da coisa. Aqui a função é mais reflexiva, para que vocês reflitam sobre isso. Esses 3 grandes recursos são a pedra de toque de cada um dos 3 sistemas que eu canalizei. Então, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com a equipe do Vórtice Violeta para lidar com a nossa quinta essência. Quando a gente encerrar o processo dos recursos da quinta essência, desse nosso ser divino, nós vamos para o recurso das relações, e ali a gente vai trabalhar com a equipe do Tear de Vênus, porque o Tear de Vênus foi canalizado para lidar com as nossas relações. Quando nós encerrarmos os recursos ali do Tear de Vênus, nós vamos para a criação dentro do portal de Júpiter, que é o lugar dos colapsos de onda, das manifestações. E ali a gente vai abordar os recursos desse tipo de criação, de como funciona a criação. Então, os próximos dias aí a gente vão ter muitos áudios aí ligados a esses sistemas. Eu ainda não sei exatamente quantos áudios serão, então vamos acompanhar. Mas eu sei que do Vórtice Violeta serão 5 áudios. Então, esse é o primeiro e teremos mais 5 áudios, um para cada recurso. Nesse primeiro a gente vai abordar esse recurso macro, que é a quinta essência, que é esse momento mais profundo do ser. Sim? Então essa é uma mensagem que a gente está agora co-criando com a equipe do Vórtice Violeta. Entender a nossa essência é um grande desafio, porque
nós viemos de uma história grupal, tribal, e que para que se sustente essa comunidade da forma como ela é feita, as diferenças são limadas, elas são podadas. Só que as diferenças também fazem parte da nossa essência. O desafio é a gente resgatar o que era diferente e às vezes também resgatar o que era igual, porque dependendo da sua experiência de vida, de como foi sua história familiar, talvez existam características que você tenha, mas você renega porque elas te lembram as pessoas que te criaram, que estavam ao seu redor ali. E o desafio é a gente colocar todas essas características, sejam aquelas que são renegadas por você, sejam aquelas que foram renegadas pela sua comunidade, colocá-las todas na luz, colocá-las todas no entendimento de que eu sou um ser divino perfeito. Perfeito não quer dizer que eu não esteja em evolução, porque quando eu quero dizer que a gente é perfeito, é no sentido que a gente não precisa ser consertado, mas nós estamos nos expandindo. A evolução é uma expansão e a perfeição existe independente do estágio da expansão que nós estamos. A gente tem uma questão de tempo. Eu tô de novo falando sobre tempo, né? Eu acho que tempo tem alguma coisa assim no ar, que o tempo é o assunto. Não sei por quê, porque acho que já é o terceiro ou quarto áudio que eu falo sobre tempo. Mas vamos lá. A gente tem uma questão sobre tempo que não nos faz entender a perfeição da vida. Quando a gente quer acelerar os processos, ou quando a gente não dá tempo de perceber o processo inteiro, porque às vezes a gente está olhando uma situação e automaticamente a gente já emite uma opinião, porque somos assim, né? Altamente opinativos. A gente emite uma opinião. E essa opinião, ela acaba sendo parcial porque o processo ele ainda não encerrou o seu ciclo. Então não deu tempo de perceber a real. Quem nunca, né? Achou uma coisa e depois viu que estava enganado. Isso é base, assim, da vida. Então, o que eu quero dizer é, às vezes eu preciso... Quando eu falo tudo é perfeito, a gente não consegue enxergar isso porque geralmente o tempo do entendimento da perfeição é muito longo. Aquela coisa assim, eu estava me relacionando com alguém, e aí não deu certo com essa pessoa. Aí anos se passaram, eu fui encontrar a pessoa de novo e descobri que se eu tivesse ficado com ela, teria dado muito errado, por qualquer motivo. Eu preciso de muito tempo para perceber algumas coisas. E enquanto esse tempo não se manifesta, eu não consigo enxergar a perfeição da vida. Então esse é o ponto. Assim. E o tempo está muito ligado à nossa essência, porque a nossa essência ela é atemporal. Em que sentido? Quando a gente realmente consegue se conectar com a nossa essência, e eu não estou falando que é fácil, porque não é esse tumulto do dia a dia, não é simples não, mas enfim. A essência, ela te traz uma paz, e ela é tão atemporal, e ela te dá uma sensação de que está tudo tão certo, que aí você consegue esquecer um pouco essa questão do tempo, da aceleração, de mas nossa, se isso aí não ficar pronto logo, eu vou ter o problema X, sabe? Nossa, mas eu preciso passar nessa prova logo, porque senão eu vou ter que fazer a prova de novo. Enfim, qualquer coisa do gênero, né? Quando a gente vai para a nossa essência, a gente respira fundo e a nossa essência nos dá aquela sensação de que aconteça o que acontecer, vai estar tudo certo. Quando a gente vai para a nossa essência, a gente começa a se sentir pleno, a gente começa a se sentir satisfeito, num nível profundo de satisfação, que vale até para a comida mesmo, né? Às vezes
às vezes uma fome, uma vontade de comer algo é muito mais uma questão de ansiedade, e aí quando a gente se reconecta com a essência, a gente pula nessa ansiedade. Até certezas de coisas que a gente queria. Eu queria muito isso, então, porque eu preciso disso, se eu não tiver isso eu não estarei bem. E aí quando você se reconecta com a essência, você fica em paz, fala, não, isso aqui vai ser legal. Mas se não acontecer, tudo bem também, porque eu tenho fé de que vai ficar tudo bem. Eu tenho fé que vai acontecer o que é melhor para mim. Sempre acontece o que é melhor para mim. Esse retorno para a essência, ele vai dando uma estabilizada na gente. Tá, e como que a gente retorna? Nossa, não tem fórmula para isso. Seria muito legal se tivesse, porque ia ajudar todo mundo, mas não tem. Até porque, bora falar isso novamente, as essências são individuais. O que acende uma essência, o que ilumina uma essência, não ilumina a outra. Mas temos umas pistas, né? O que pode te ajudar a se reconectar com a sua essência? Algo que te faça muito feliz. E geralmente o que faz a gente muito feliz é uma coisa muito besta. Não é a gente ganhar na loteria, não é a gente trocar de carro. Em alguns casos mas geralmente não é. O que faz a gente feliz, às vezes, é tomar o sorvete do sabor que a gente tomava quando era criança. Às vezes é caminhar no pôr do sol ou na aurora para ver o sol ali com aquelas cores muito únicas que ele tem. Às vezes o que faz a gente feliz é ficar abraçado com alguém que a gente ama no sofá, vendo algo divertido e leve. Às vezes é dançar, às vezes é cantar, às vezes é pintar, escrever poesia. As artes, particularmente, elas têm essa característica de chamarem a essência humana à tona, assim, né? Então, é importante você perceber o que te toca. E às vezes a gente está tão amortecida pela vida que a gente não percebe o que nos toca. A gente acaba vivendo no piloto automático. Às vezes a gente está tão imersa num conjunto de pessoas, tipo na família ou no trabalho, que a gente começa a achar que o que nos toca é o que toca o outro. Então, qual música que você gosta? Você não sabe mais, porque você só ouve a playlist do outro. Que tipo de comida você gosta? Você não lembra, porque você faz o que todo mundo gosta. Então, assim, entender essa nuance da essência é fundamental, porque aí você vai percebendo o quanto que a sua essência está apagada e negligenciada. E não adianta eu pedir que os outros me reconheçam, que os outros cuidem de mim, que os outros sejam recíprocos. Porque se eu estou me abandonando, não tem como eles serem recíprocos, porque provavelmente nem eu sei exatamente o que eu quero. E isso nasce desse processo profundo de negligência e... como é que eu vou dizer? De eclipsamento da essência, ou seja, eu vou apagando a minha essência para estar ali naquele meio. Aquilo vai sumindo. Não temos mais uma lua cheia que é a nossa essência, a gente tem ali uma lua minguante eterna, bem pequenininha, bem fininha, uma sombra
do que eu realmente sou. Por quê? Porque é aquilo, um fala assim, não ri assim que é chato, aí você muda a sua risada. Não anda assim porque não é bonito, aí você muda o seu andar. Esse corte de cabelo não combina com você, aí você muda o seu corte de cabelo. E nisso, você vai se perdendo. Nisso, você não sabe mais quem você é, o que você gosta, o que te faria feliz, o que te faria brilhar, qual o sabor de sorvete que você realmente gosta. Ou você pega o que todo mundo pega, entende? Qual é a sua música preferida? Ou você ouve o que todo mundo ouve? É sobre isso, né? É sobre relembrar. E esse é o seu recurso mais profundo. A gente estava falando nos áudios anteriores sobre encerramento e sobre a dança dos recursos. Se eu quero me energizar, eu preciso ter essa percepção dessas reconexões com a minha essência. A música que eu gosto, a comida que eu gosto, a roupa que eu gosto, o passeio que eu gosto. Tudo isso é importante. E não é sobre ser egoísta. Porque quando a gente está plena, a gente é transbordante. Então, se eu estou bem, não vai ser problema nenhum eu ouvir a música do outro. Se eu estou bem, não vai ser problema nenhum fazer o passeio do outro. Mas, se eu não estou bem, aquilo vai ser um sacrifício. E aí você vai viver uma vida de sacrifícios porque você não conseguiu prestar atenção no que realmente te energizava. Então não é sobre ser egoísta, é sobre ser equilibrada. É sobre olhar todo o seu dia e os seus recursos e equilibrá-los. Eu sei que a vida é muito demandante, eu sei que os tempos estão cada vez mais tumultuados, eu sei que é um desafio chegar nesse lugar. E justamente por isso, a gente precisa dessas coisas que nos lembrem. As transmissões opalinas nasceram dessa percepção de que as pessoas precisam um pouquinho de reflexão todo dia. Claro, a gente sabe que talvez não dê para ouvir todo dia. As jornadas terapêuticas também. A pessoa precisa, talvez ela não precise de uma grande sessão de 3 horas. Talvez ela precise ouvir diariamente 10 minutos. E isso vai fazer um trabalho muito mais profundo do que talvez uma sessão de 2 horas, 3 horas. Sim? Entender nossa quinta essência, entender o nosso eu, entender que nós somos um colapso de onda divino, que nós temos uma cor, digamos assim, nós somos como se fosse uma aurora boreal, mas uma sequência de cores única, como se fosse uma impressão digital de cor. É isso que nós somos. Essa explosão de cor que nós somos, de cor luz que nós somos, ninguém mais é. Só que esses processos contínuos de podagem que nós vamos fazendo, de poda que nós vamos sofrendo, eles vão eclipsando a nossa luz. E é esse o grande recurso que a gente tem. Mas é isso. Nós vamos falar nos próximos dias sobre os recursos da quinta essência. Aí a gente vai dividir eles em pedacinhos, né, para ficar mais fácil falar sobre isso, até para você identificar melhor qual é o ponto que é difícil para você e qual que não é. E eu tenho certeza que essa sequência de recursos que nós vamos falar aqui, ela vai ser uma sequência muito profunda e muito bonita. Então, realmente te convido a ouvir os próximos. E se você gostou dessa fala sobre a quinta essência, gostaria de receber também uma energização, um alinhamento feito para a sua quinta essência, é só entrar em contato comigo no link que está na descrição da mensagem. É isso, que seja um lindo dia e até amanhã.